A execução de estratégias de trade utilizando o robô tem várias vantagens, entre elas, tirar a questão emocional ali do jogo, né? Quando você sabe que tem que entrar num ponto e sair num determinado ponto de um setup, de um sistema que você já estudou, sabe que é lucrativo, na hora de apertar o botão ainda tem aquele fator emocional, né? Você vai olhar o gráfico e, putz, pode ser que alguma coisa ali te diga para não entrar, você vai hesitar, acabar não entrando. Isso acontece muito. O robô, entre outras funções, ele tem essa vantagem, ele traz essa vantagem que ele não hesita. Deu o sinal de entrada, ele entra e acabou. No entanto, quando você tem uma estratégia lucrativa e tal, você ainda tem um problema, mesmo utilizando um robô, que é do gerenciamento de risco ali no longo prazo, né? Pode ser que você passe por um momento de drawdown, você acabe desligando também o robô, porque acredita que não vai voltar mais, acredita que não vai funcionar e tal. Então, tem algumas formas de você contornar isso. Uma delas é o que eu tenho mostrado nas lives aqui no meu canal. Segunda a sexta, te convido para participar comigo. Segunda a sexta, às 9 da manhã. Uma dessas formas é a utilização de um conjunto de estratégias, uma carteira de robôs. É o que eu tenho feito aqui. Essa aqui é o último vídeo dessa playlist, onde eu vou te mostrar aqui a conclusão. Um estudo de todos os robôs somados. Se você não viu ainda os outros vídeos, eu te convido para assistir, tá? Cada um dos robôs tem uma estratégia específica, um time frame e um ativo específico. E ele leva o nome de um dos atletas da seleção brasileira de 94 que conquistou o Tetra. O motivo para dar o nome de um jogador de futebol para cada um dos robôs é para que fique claro que cada um tem um papel. Eu quando descrevi os robôs, falei do papel de cada um deles. Você pode dar uma olhada lá para conferir. Alguns robôs eles vão ser mais lucrativos, vão correr mais riscos, outros ele tem função simplesmente de segurar o drawdown, de compor ali uma estratégia global diminuindo o risco. Então, quando a gente usa várias estratégias, vários time frames, vários ativos, a ideia é diversificar, ou melhor dizendo, né, a ideia é diluir o risco através de diversificação. Vamos lá para minha tela, eu vou te mostrar aqui a somatória desses 6 robôs, tá? É uma base de dados que eu tenho com todos os trades que aconteceram nos últimos 3 meses para todos os 6 robôs de uma vez, tá? Então, vamos lá, a primeira coisa eu vou rodar aqui, vamos fazer algumas análises. Primeira delas, foram 1.807 trades, todos os trades, tá? 66% foi a taxa de acerto. A quantidade de payoff aqui foi de 9,96, 31% do total saiu aqui com prejuízo. Se você somar os dois aqui, né, o lucro e o prejuízo não está dando 100%, por quê? Porque algumas vezes sai no 0 a 0, né? Então tá, vamos lá para a curva de capital. Essa aqui é um dos pontos mais importantes. Curva muito bonita. Esse momento aqui de drawdown é um momento importante de ser avaliado na sua estratégia, importante de ser avaliado para gerenciamento de risco, tá? Mas, olha só, é um pouco menos de 3 meses e a lucratividade total aqui foi de quase R$16 mil. Uma lucratividade muito boa. Vamos dar uma olhada aqui no drawdown. E a gente tem o seguinte, essa curva de drawdown, ela vai mostrar para a gente. Quando está no 0, significa que está renovando topos ali, né? Topo histórico atrás de topo histórico, ele está sendo renovado na nossa curva de capital. Quando a gente passa por um momento ali que está diminuindo o nosso saldo ali, né? O nosso resultado atual é menor do que o topo histórico, então ele vem e traça aqui para baixo a distância que está no topo histórico. Então, se a gente pegar o pior cenário, nós podemos fazer o gerenciamento de risco, o dimensionamento do capital a partir desse pior resultado possível, né? Do pior ponto ali. Você pode colocar algumas vezes de capital, algumas vezes desse valor o seu capital inicial para operar. Outra coisa importante, deixa eu rodar aqui esse código, é o tempo que demorou para novamente ele visitar o topo histórico. Então, voltando aqui para o gráfico de cima, né? Cada vez que ele está no 0, significa que
já acabou o período de drawdown e já estão renovando topos. Agora, quanto tempo demorou isso? Aqui nós temos o tempo corrido, tá? Aqui está o tempo em dias, não número de trades, não dia de trades, dia corrido. Então, se tiver sábado, domingo, feriado, não importa, ele vai contar o tempo total que demorou para renovar o topo histórico. E se você viu lá cada um dos vídeos aqui onde eu mostrei, né, a estratégia individualmente, qual era o risco, qual era o tempo que demorava para renovar o topo histórico, você vai lembrar que eram 14, 20, 30 dias. No caso do Taffarel, 200 dias. Demora muito, né, quando uma estratégia só. Quando você diversifica estratégias, você tem uma grande vantagem, que é essa. Diminui tanto o seu drawdown quanto o tempo para você sair daquele drawdown. E isso por quê? Porque um dos robôs pode estar indo mal, outro vai estar indo bem. Você tem 6, né? A sua chance aumenta demais. Outro vai estar indo bem, já que a gente varia também em time frames e estilo de sistema, né? Um é seguidor de tendência, o outro é volatilidade, o outro é retorno à média, o outro é ali um refresco na hora da correção, né? E aí reiniciando a tendência. Então, cada um tem um estilo diferente. Ele tende a funcionar melhor em determinado momento do que outros. Então, mesmo que um estiver indo mal, a sua chance de que outros suportem aquela queda e faça com que retome, né, o crescimento do seu capital seja mais rápido. O que eu quero te mostrar com isso daqui? Você não precisa usar as minhas estratégias, você não precisa usar isso daqui, cada um desses robôs. Mas você deve, na hora de optar por trabalhar com robôs, você deve diversificar. Você deve usar uma carteira de robôs. Esses são os argumentos principais para isso, tá? O tempo e o drawdown vão ser suavizados, né? O tempo para você renovar pico e o próprio drawdown em si vai ser mais curto. Vamos lá ver aqui o resultado por sistema. Nós temos aqui o Bebeto e o Romário, os dois artilheiros aqui, né? Os que trazem mais dinheiro aqui para o sistema. O Mazinho, o terceiro deles, também traz bastante, né? Ele faz muito trade. Você viu lá no vídeo onde eu expliquei especificamente sobre ele. Taffarel em quarto lugar. Depois nós temos o Dunga e o Branco. Esses dois aqui, a função deles é diminuir o drawdown, é manter ali. O Dunga, por exemplo, tem bastante trade, né? Ele tem bastante trade, a taxa de acerto muito alta, só que os ganhos e perdas são bem pequenos, são bem contidos ali. O drawdown dele é pequeno demais. A função dele é justamente essa, diminuir um pouco o risco do sistema. O risco que a gente tem aqui no geral, né? Esse daqui eu não vou rodar. Agora vamos lá, resultado por dia da semana. Segunda-feira, para a somatória aqui dos robôs, não foi um dia bom. Os demais dias foram bons, com um destaque aqui para quinta. Essa daqui pode ser uma ideia para ser pensada pelo trader, né? De repente ele pode olhar o resultado de um por um dos robôs e manter ligado apenas aqueles que são lucrativos. Alguns deles vai ser lucrativo na segunda-feira, outros não. Outra questão é, a nossa base de dados, para que seja suficientemente grande para que você conclua que, de fato, segunda-feira não vale a pena trabalhar, você precisa de uma base de dados maior, né? A base de dados que eu tenho ainda não é grande o suficiente para isso. Eu não considero que seja o caso, né, de desligar os robôs na segunda-feira. Mas vale a pena ficar de olho, acompanhar isso nos próximos meses e verificar se isso permanece. Permanecendo, pode ser um indício aí para abandonar a segunda-feira para essa carteira de robôs. De repente vale a pena desenvolver uma outra carteira e colocá-la em substituição, né, na segunda-feira rodando com ela. Resultado por hora, nós temos aqui um destaque também para 9 da manhã. 9 da manhã o melhor horário aí, porque também tem mais tempo, né, até o final do dia, principalmente para o sistema do Taffarel. Os outros horários do dia aqui com uma lucratividade muito parecida. Agora vamos lá, eu quero aqui resultado semanal. Essa última semana ainda não está atualizada para mim, então ela aqui eu vou ter que desconsiderar aqui dessa análise, mas lá na live eu vou te convidar para voltar
segunda-feira. Na segunda-feira eu vou sempre, né? Toda segunda-feira eu vou exibir novamente esse gráfico aqui e a gente vai aumentando, né? Cada segunda-feira vai ter uma barra nova com o resultado daquela semana, tá? Então, no momento que eu gravo esse vídeo, ainda está em andamento a semana número 41. Mas na média, o que foi produzido aqui ficou em R$ 764 por semana. Tivemos semanas que ganhamos mais, semanas que ganhamos menos e 2 semanas negativas até agora, tá bom? Lembrando que essa aqui ainda está em andamento. Resultado diário aqui também não interessa muito. Esse daqui, ó, lucro-prejuízo, né? Qual o percentual de dias que a estratégia global aqui saiu com lucro? 66% dos dias. E 34% dos dias saiu no prejuízo. Aqui o resultado trade a trade, isso daqui é interessante para mostrar o seguinte: você vai ganhar um trade, vai perder no outro, vai tomar stop no outro. O que interessa para a gente é a média. Então a somatória de todos os trades, 1.800 trades, a somatória de todos eles produziu uma média de R$ 7,61 líquido, tá? Já descontado as taxas por trade. Então é isso daqui. Mais uma vez eu te convido para voltar aqui nas lives de segunda a sexta-feira, onde eu mostro o desempenho desses robôs. E se você entrar para a comunidade Trader Objetivo, tem o link aí na descrição, você ganha de bônus esses 6 robôs para você ir operando também, tá bom? Um abraço, tamo junto, valeu, tchau!